Por que a geração Z é a mais ansiosa de todas? Eu me peguei me fazendo essa pergunta esses dias. Eu sou o Diego Moreira, eu sou psicólogo, eu quero bater um papo sobre isso aqui contigo hoje. Pode ver que está tudo organizado aqui, né? Graças a Deus eu botei ordem nessa mini biblioteca. Hoje foi dia de fazer faxina aqui no escritório, aproveitei para dar uma organizada aqui nas coisas para melhorar o cenário para vocês, senão são obrigados a ficar vendo bagunça também. Então, cara, olha só que bacana, né? Geração Z, geralmente esses sujeitos menos de 30 anos, né, nascidos ali depois de 96, se eu não me engano, até 2010, tem uma característica muito interessante da vivência dessa galera, é que nunca se foi tão seguro fisicamente, né? São crianças e são pessoas que na sua adolescência brigaram muito pouco, né? A briga não era uma coisa tão comum, a gente percebe que a briga em escola, aqueles conflitos reais na rua, eles cederam lugar a muitos conflitos na ordem digital, percebe? Aquela coisa do tipo assim, briga em WhatsApp, se xingar. O modo de se comportar ele mudou muito. Só que olha que gozado, né? Ainda que fisicamente seja uma geração extremamente segura, tem remédio para tudo, tem uma grande proteção para tudo, tem uma série de planos de contenção para N problemas, o estudo, internet, hoje chat GPT, caraca, tem resposta para tudo. Nem a dúvida mais sequer a gente é obrigado a, pelo menos nessa geração, sequer ainda na minha eu peguei a transição do analógico para o digital, mas depois que vem a internet, tampouco aprende a lidar com a dúvida. Claro, todos nós que vivemos esse período, a gente vai ter algo dessa tensão, tá? Mas mais quem viveu a vida inteira nisso. E aí a gente vê então essa reconfiguração social, essa reconfiguração de viver a vida, por volta de 2012, que é o grande boom dos smartphones, né? E curiosamente, ao mesmo tempo, a gente vê uma série de estudos mostrando uma associação de um grande boom de ansiedade, de depressão, de transtornos mentais como um todo. E qual é o problema disso aqui? O problema é que quando a gente começa a viver muito essa coisa do digital, a gente começa a parar, a gente troca, né? Porque nosso tempo é finito, então a gente tem que adaptar nossas atividades e tal, e deixa-se de viver a vida real. Qual que é o barato da vida real aqui? O que eu quero dizer com isso? A vida real, ela nos obriga a resolver com os problemas na hora, ou seja, é uma pressão, digamos, que acontece naquele momento. Eu sou obrigado a sustentar minha atenção por mais tempo do que eu gostaria, né? Numa questão de vida real, ou seja, eu não tenho como trocar de assunto a qualquer custo, de qualquer jeito, na vida real falando com uma pessoa. No celular dá, tá chato isso aqui, muda de assunto, né? Passa o dedo e já muda o assunto. Ou ainda, eu sou obrigado a inibir impulsos em mim. Nossa, eu estou muito impulsivo, nossa, estou com vontade de xingar aquela pessoa, mas não vou porque eu posso ter um nariz quebrado. Não vou fazer isso. Mas se eu estou na internet, eu posso destilar todo o meu ódio, que eu estou protegido, sentado na minha cadeira, no meu quarto, deitado na minha cama, certo? Ou ainda, eu preciso planejar, ajustar o meu comportamento, socialmente falando, porque eu estou vivendo em comunidade, as pessoas estão me olhando, o olhar... Não tem essa coisa, o olhar de julgamento. Não tem nada mais gostoso do que um olhar de julgamento. Porque o olhar de julgamento põe as coisas em seu devido lugar. Você, cara, você tá fazendo merda, as pessoas vão ficar te olhando. Cara, te adapta aí, cara. Ai, Diego, mas isso impede que a gente possa ser nós mesmos. Negativo. Isso faz com que tu seja tu mesmo te adequando no meio que tu está inserido. Entende? Isso aqui são habilidades que só aparecem, são resoluções de problema e que, portanto, recruta aquela parte bastante humana nossa, né? E muito mais desenvolvida do que nos animais, que é o córtex pré-frontal, de resolução de problemas mesmo. Por outro lado, quando a gente fica muito no celular ali, fica uma hiperativação amidalar, né? Posso falar assim, amidalar? De amígdala, não é certo? Por quê? Porque fica só na fuga, ou seja, um evitamento ou uma aproximação. Eu gosto disso, eu me aproximo, eu instalo, eu clico, eu assim vou... Ou não gostei, eu simplesmente desinstalo, eu bloqueio, eu vou embora. Eu me afasto. Na vida real não é bem possível isso, né? Quantas vezes a gente está num ambiente, sei lá, aquela coisa que era um aniversário chato, ou, sei lá, tá num lugar que tu não tá muito afim, mas tu fica um pouco mais, né? Tu aprende a te adaptar ali, a resolver aquele problema. É natural isso aqui. Então a gente vê esse problema que vem com a tecnologia. Com toda a tecnologia vem uma série de problemas e exige uma certa adaptação. O problema é que quando a tecnologia ela vem muito rápido, as gerações elas não têm tempo de se adaptar.
ou não dá um tempo útil para se adaptar, porque tem um monte de gente que não tem ansiedade e que é da geração Z e não necessariamente é ansiosa. Mas a gente começa a ter um grande número de pessoas, um grande N de adaptações disfuncionais e que são ansiedade, são transtornos mentais e assim por diante. E claro, né, na medida que o tempo passa, tem uma curva nisso. Eu lembro quando eu trabalhava na área de tecnologia, se fala assim, uma curva de não sei o que, ou seja, que a tecnologia é muito mais rápida, o nível de processamento ele vai muito ligeiro, a ponto que hoje a gente tem inteligência artificial e a gente precisa se adaptar a isso muito rápido. Caraca! E claro, essas adaptações, sei lá, eu pelo menos, o ChatGPT já faz muito parte da minha vida do dia a dia. Ou seja, eu já criei uma adaptação em que, cara, tem uma série de coisas que eu não consigo me ver sem o ChatGPT, assim como minha vida adulta, eu já não conseguia me ver sem Google, sem o WhatsApp. Agora, eu lembro que teve ano passado, ou retrasado, que o WhatsApp ficou fora do ar e tal. Eu falei, cara, caraca, que interessante isso aqui, né? A gente não consegue ficar sem essa parada. Beleza, essa é uma coisa, esse é um dos problemas do porquê a geração Z é das mais ansiosas. A vinda do smartphone, a vinda dessa reconfiguração a partir da digitalização das relações. Isso aqui tem uma coisa importante. Durante muito tempo, por exemplo, eu passava muito tempo no computador. E olha como é gozado isso aqui, né? Tem uma frase que diz assim, quem não distingue as experiências não é capaz de distinguir os conceitos. No celular as pessoas transam, as pessoas fazem amigos, as pessoas trabalham, as pessoas brigam, as pessoas se divertem, as pessoas estudam, tudo a partir da mesma posição. Fica aqui, ó. Só que se a gente analisa essa experiência, olha que gozado isso. Parece que está fazendo sempre a mesma coisa, não é assim? Se tu regula de idade comigo e tu pegou essa transição e os teus pais ainda não estavam adaptados a isso, poxa, mas tu passa no celular, poxa, mas tu passa no computador. E na nossa cabeça não fazia muito sentido, porque mas eu estou fazendo muitas coisas diferentes, né? As últimas 2 horas que eu passei fazendo isso aqui, eu estava fazendo muitas coisas diferentes. Não é que eu estou fazendo só isso. Só que olha como é difícil distinguir, porque o que a gente está fazendo é, de algum modo, um mesmo movimento. Eu tô sentado na mesma cadeira, com a cara no celular. Isso até hoje, tá? Isso aqui é importante até hoje. E aí, se eu não distingo as experiências, porque é a partir da distinção das experiências que eu começo a formar conceitos na minha cabeça. Conceitos do que é amizade, do que é trabalho, do que é relacionamento, do que é entretenimento, do que é diversão. Essas coisas se formam na nossa cabeça. Ao passo que a gente já não consegue mais conceber essas coisas se não sentar no celular. E aí fica tudo muito confuso. Em algum nível, a gente pode dar um exemplo que é a própria noção de home office, né? A questão do home office, ela traz muitas vezes esse problema. Tipo, puta caralho, o lugar que eu trabalho, o lugar que eu estudo, o lugar que eu durmo, que eu descanso, que eu namoro, é o meu quarto. Puxa, mas parece que às vezes eu parei de trabalhar, mas eu não parei de trabalhar, mas às vezes parece que eu quero trabalhar, mas eu não consigo, porque eu não tô no pique de trabalho. Porque, entende? A experiência, ela não tem muita distinção. Eu não estou indo para um outro lugar trabalhar. Isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente pode trazer de algum modo em outros assuntos também. Mas é muito importante que a gente consiga distinguir muito bem as nossas experiências, ainda que seja fazê-las muito distintas. Por isso é fazer coisas. Por isso que o Viktor Frankl até vai falar, né? Isso é muito importante, os valores experienciais. Eu ter experiências muito distintas, né? Aqui não estou sugerindo que tu vire um nômade digital, enfim. Tá. Então é importante distinguir as experiências, para poder distinguir os conceitos e não ficar uma confusão, uma desorientação braba. O segundo problema, ele entra o protecionismo exagerado, certo? Na geração Z, aparece muito isso dessa proteção exagerada que não é proteger a criança de se machucar, mas é proteger ela de se frustrar. O maior problema que pais encontram hoje e que eles geram nos seus filhos, problemas que eles causam nos próprios filhos, é não permitir que a criança se frustre. Porque acha que frustração é necessariamente se machucar. Por quê? Porque a gente vem numa cultura que vai dizer que sentimentos e palavras doem mais do que um soco. Isso é a maior bobagem, cara. Às vezes essa pessoa que fala isso aqui, ela nunca tomou um soco na cara. Um soco dói muito mais do que qualquer palavra, do que qualquer discurso, do que qualquer coisa. Entende? Aí por isso que fica essa coisa muito afetada. Ou seja, são pessoas que, portanto, se frustração é muito pior do que me machucar, então tampouco eu posso me frustrar.
E às vezes, claro, um machucado tem a ver com frustração. Então eu crio um protecionismo exagerado, fica 100% seguro o tempo todo. E aí não aprende a lidar com a vida. Tem até aquele, recomendo, né, que tu veja aquele discurso do Rocky Balboa pro seu filho em Rocky 4, né? Diz assim, o importante não é o quão forte você pode bater, mas o quanto você consegue apanhar e permanecer de pé, né? O discurso que ele fala pro filho dele. É lindo aquilo lá. Se tu é pai, principalmente pai, tu ouve aquilo lá e diz, cara, que bonito isso aqui, cara. Né? Por que isso? Porque se eu não permito que a criança se frustre, ela vai se frustrar. E ela não vai aprender a se frustrar. E aí depois ela vai se queixar lá pro psicólogo dela e vai estar enchendo o rabo de remédio porque não consegue lidar com frustração. E a maior parte dos problemas é esse. Eu não aprendi a me adaptar perante as frustrações de que, olha, a vida não é um conto de fadas, a vida não é um pula-pula, a vida não é um travesseiro macio. Não é não. Ela é muito bonita, só que ela tem arestas, ela tem sua dureza, ela tem suas formas. Graças a Deus. Ela pede coragem da gente. E é isso. E virou uma geração sem coragem no final das contas. Por quê? Porque não se expôs a situações de obstáculos e venceu, e conseguiu, e perdeu, e aí foi atrás de meios de ação. E aí, o que eu mais vejo hoje no setting terapêutico são pessoas que talvez não ouviram, não teve um pai, claro, a gente já falou disso aqui em outros vídeos, né? Geração de lixos, né? Falta ausência paterna. Caraca, um pai que te diga assim, meu filho, tu vai ter que fazer algumas coisas que tu não gosta no caminho de chegar até aquela coisa que tu gostaria, né? Do ideal. A vida é uma escadinha, tu vai ter que passar por alguns degraus que não é o último degrau onde tu gostaria de estar e a tua perna não é grande o suficiente para ir do primeiro para o último, que é onde tu gostaria de estar. Então, relaxa aí, filho, vamos lá, vamos trabalhar. Coragem, né? Isso já traz nós aqui para a solução disso aqui. Desde já, mas beleza, eu sou geração Z, estou ansioso, o que eu faço? Uma exposição gradual. Vamos colocar a ansiedade como um quê de fobia. Vamos tratar como uma exposição gradual, de repente. Primeira coisa, preciso fazer um desmame. Então, se o problema é muita digitalização, faça um desmame. Eu começo a ficar cada vez menos, eu começo a reduzir bastante isso aqui, eu começo a ir para a vida. Eu começo a sair de casa sem o celular, de repente, meu Deus, mas e se alguma... Não tem isso, né? Como eu vou sair de casa sem o celular e se alguma coisa acontecer, como é que eu vou pedir socorro? Puta que pariu, cara. Quantas vezes tu saiu com o celular e nada aconteceu? É interessante isso, né? Porque sai da nossa cabeça, saí de casa sem o celular. Mas se acontecer alguma coisa, eu vou estar sem celular. Não passa isso na nossa cabeça para tu ver como cria essa dependência, cara. Como é, tipo, eu não posso me frustrar, mas é isso, se acontecer alguma coisa, eu resolvo sem o celular. Que porra é essa? Segunda coisa, procurar conflito. Eu digo, é importante, isso aqui eu posso ampliar melhor num outro vídeo, um homem e uma mulher, mas principalmente um homem, ele tem que saber exatamente pelo que ele está disposto a ter o seu nariz quebrado. E quebrar o nariz, por consequência. Porque ter o nariz quebrado e quebrar o nariz, as duas estão na mesma ótica de conflito. Pelo que tu está disposto a ter o nariz quebrado? Ai, Deus me livre, quebrar o nariz. Porra, por favor, cara. Tem que ter algumas coisas que tu esteja disposto. É importante isso aqui. E terceiro, responsabilidade física. Porque se as pessoas não enfrentam o mundo e não carregam o mundo nas costas, são pessoas fracas. E fracas de corpo mesmo. São os magrelos, são gordos. Caraca, a gente nunca viu tanto obeso, corpo escroto, magrelo. Então, cara, vai fazer um esporte, vai pro conflito, vai botar... Vai aumentar a tua presença no mundo, porque é isso. É gostoso quando tu tá forte, tu aumenta a tua presença, tu te vê perante o mundo, tu te olha no espelho e diz assim, cara, eu olho uma pessoa forte no espelho. Sem dúvida, isso articula com a forma como tu te vê e tu te sente mais poderoso, tu te sente mais poderosa, né? Se tu é mulher, fica gostosa, porra. Se tu é homem, fica forte, cara. Vamos lá. Isso é importante, tá? Então, essa exposição gradual. Geração Z, se exponha. Eu digo, converso com a minha mulher, né? O que a gente espera do nosso filho? E às vezes os pais eles não deixam muito claro o que eles esperam dos seus filhos, né? Tem duas coisas só. Coragem e sabedoria, eu acho. É isso. Coragem e sabedoria. Coragem para enfrentar a vida, para experimentar a vida. E sabedoria para não brigar com coisa que não precisa, não se meter com coisa que não precisa. Vê? E saber saborear, né? Sabedoria também vem de saborear a vida, cara. A vida é boa. Porque tem gente que às vezes fica tão nessa coisa digitalizada, com medo e tal, e esquece que a vida é muito gostosa. Né? Tem uma série de sabores aí de que a vida nos prepara que a gente só vai experimentar se a gente for para a vida, tá?
Espero que tenha gostado desse vídeo. Meu filho tá chorando aqui, que hoje o povo tá aqui para me ajudar a limpar o escritório. Esse é a minha deixa. Tchau. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, é importante para mim, para ti, enfim, sabe, as justificativas de sempre. Faça isso, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Fica com Deus, não faz nada que eu não faria. Até a próxima. Tchau, tchau.